Seja muito bem-vindo ao Construindo o Inevitável. E no episódio de hoje eu quero apresentar ele, o Ricardo Donato. Ele que é empresário há mais de uma década, vem do setor de alimentos e tomou a decisão que pouca gente tem coragem de tomar. Ele saiu do Certo, em Belém do Pará, para recomeçar no Rio de Janeiro, apostando na reconstrução de uma nova marca com quase 40 anos de história. Mais do que empreender, ele está vivendo na prática o que muita gente evita: organizar, estruturar e governar um negócio que não veio pronto. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje. Muito obrigado, Danilo, Bruna, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui nesse início de projeto de vocês e poder trocar essa ideia aí, passar um pouco do que tem sido toda essa mudança aí na minha vida. Aproveitando, eu trouxe um presente para vocês. Opa! Que já faz parte da construção dessa nova marca, né? Desse novo desafio. Sensacional. Já vou abrir porque eu, como chocólatra, preciso ver o que tem aqui. Esse aqui é chocolate. Esse daí é sensacional. Esse daí é uma novidade nossa, que ele é o Gold Croc. Ele é feito com chocolate branco belga, caramelizado, e ele envolve castanha de caju e cornflakes. Sensacional. E aí, por fim, vai uma flor de sal em cima. Esse vale a pena experimentar. Maravilhoso. Boa. Já quero experimentar. A gente tem aqui também barras de chocolate. Eu vi aqui que são... Nossa, essa aqui sem açúcar. Eu tava na quaresma, a gente tava na quaresma agora. Exato. E um dos nossos objetivos era ficar sem açúcar. Então, assim, eu experimentei vários, mas esse aqui tá com uma cara maravilhosa, que é gourmet. Gourmet, chocolate belga. Esse, inclusive, quando a gente fez a transição e entrou na empresa, ele não tinha, a gente trouxe ele de volta, porque realmente é uma procura muito grande. A gente recebe até muita excursão de idosos e tudo, e às vezes muita gente tem algumas limitações ali, né? Não podem... Restrição alimentar, diabetes, porque ficar sem um delicioso chocolatinho, né? E aí a pessoa né? saía de lá chateada, aquilo incomodava a gente, né? Vamos resolver isso. Sensacional. E esse aqui, nossa, caramelo e flor de sal, deve ser incrível. Fala um pouquinho como é que esse aqui tá no hype, né? Esse tá no hype aí, já tem alguns anos, né? Esse é, com certeza, um dos mais procurados. A gente, no caramelo e flor de sal, a gente tem a barra, a gente tem um que é um quadradinho e a nossa trufa, que é a que mais vende, né? A que mais gira ali é a flor de sal. Esse aqui é um mix aqui de vários bombons. Esse é um mix. A gente vai ter aí... Maravilhoso. Avelã, caramelo e flor de sal, chocolate branco e o meio amargo. Isso daí também é para presentear, né? Bem legal. Maravilhoso. Amei. A Bruna já tá feliz aqui porque já temos chocolate para semana. Com certeza. Muito obrigada. Nada. Mas, Ricardo, eu quero começar até com uma pergunta aqui que é importantíssima e que acredito que, com certeza, para quem está acompanhando a gente, é importante a gente trazer essa pergunta de cara logo. Uma pergunta, inclusive, bem desafiadora. A pergunta é o seguinte, Ricardo: qual foi a decisão que mudou o rumo da tua vida e que, provavelmente, na tua visão, a maioria das pessoas não teria coragem de tomar essa decisão? A saída de Belém, eu fiquei 13 anos em Belém. Eu sou daqui, né? Eu sou do estado do Rio de Janeiro. Moro em Petrópolis. Nasci em Petrópolis, né? Em 2000, minha esposa é de Belém. Em 2011, eu fui para lá. E a gente montou esse negócio lá, e aí junto... a família, né? Uhum. Eu junto com a família da minha esposa, meu sogro, ela, e eu sempre estive à frente do negócio. Então, assim, foram 13 anos ali entre construir todo o projeto até o final ali eu saí, eu fiquei 10 anos à frente da empresa. Uhum. Eu acho que envolveu a questão tanto profissional, da gente, nós como casal, queremos outra coisa profissional pra gente, mas também a questão familiar, né? Eu fiquei 13 anos lá, onde vivia a família dela, e Belém é longe, né? E a gente quis realmente testar, assim, uma nova vida, um novo formato de viver ali. É uma decisão difícil, porque tinha toda uma responsabilidade, porque você pega... O Danilo chegou a conhecer, chegamos a ter 105 funcionários, uma responsabilidade grande, então você não pode chegar e... Vou fechar a empresa, vou embora, né? Também era empresa de chocolate, lá em Belém? Lá é uma panificadora multissegmentada, né? Então a gente tinha confeitaria, padaria, restaurante, pizzaria. A gente ficava numa estrada, né, na saída da cidade. E a gente tinha um movimento muito grande. Então envolvia muitas equipes
né? Não era diferentes, né? Porque eram muitas vários lideranças, setores, sabe? digamos assim, né? Exatamente. E de certa forma vocês acabaram se tornando um pouco uma empresa boutique, né? De certa forma. Uma também. referência mesmo, referência. assim, na região, né? A gente trouxe muito, a gente levou muito do que a gente via no estado de São Paulo, principalmente, né? De grandes padarias e tudo, que é essa coisa muito segmentada. E, enfim, foi muito prazeroso fazer tudo aquilo. Foram 2 anos de estudo, isso é muito legal. Isso é um pouco diferente do desafio que eu tenho agora, mas foram 2 anos construindo o negócio, né? Então, foi muito bacana. Eu fiquei ali 10 anos à frente daquele negócio. Só que em algum momento veio a pandemia, foi um baque grande que a gente teve ali. E eu não sei, assim, não fui diagnosticado com nada, né? Mas acho que em algum momento teve alguma coisa voltada para um burnout ali, um estresse. Tem as questões até familiares na gestão, né? Que não é um negócio só meu. Então você tem que dividir isso, e aí nem é uma questão de quem está certo e quem está errado. Mas às vezes tem que seguir caminhos diferentes. Você quer seguir caminhos diferentes, né? Então, assim, eu sempre estive à frente, meu sogro sempre participou também. Em alguns momentos tinha os caminhos que ele queria seguir, eu outros, e aí, como eu comentei, ele está lá tocando hoje, está dando super certo, mas eu queria outros desafios, tentar coisas de outras formas, e aí resolvemos vir para Petrópolis. E como que surgiu a oportunidade ou a possibilidade de começar nessa empresa? Tu já conhecia essa empresa? Como é que foi essa... Eu já conhecia essa empresa, mas essa vinda, o motivo não foi essa empresa, né? Inclusive, no meio do caminho, a gente até empreendeu, eu e minha esposa, isso em casa ainda, com e-commerce, que a gente acabou de finalizar ele, de parar ele, por conta de dar foco no chocolate, na fábrica de chocolate. E aí, nesse momento, a gente ainda ficou ali 1 ano e meio, 2 anos. Vamos parar um pouco com o comércio de rua, né, que é o que a gente fez durante 10 anos. Vamos tentar o e-commerce. E eu aprendi muito do digital, estudei muito, foi bem bacana. Então, inclusive, está me ajudando agora, quando a gente está montando o site e tudo. Mas em algum momento a gente falou, a gente é da indústria de alimentação, né? Então a gente resolveu que ia tentar outra coisa. Eu comecei um projeto de uma cozinha industrial de congelados. Cheguei a São Paulo visitar. Uau. Só que nesse meio tempo surgiu essa oportunidade. Surgiu essa oportunidade num final de semana, passeando na praia, em Búzios, conversando. E eu estava na casa de uma pessoa que é mãe dos antigos donos, e ela comentou na mesa. Ainda estava com os amigos, a gente ficou conversando ali, falei, pô, bacana. Ele até pensou na ideia também de entrar no negócio, tudo. Depois a gente conversou e aí eu falei, eu acho que faz mais sentido. Eu já vinha também da confeitaria, é uma marca super renomada, está fazendo 40 anos agora. Uau. Tinha muita coisa ali para a gente... Tinha um desafio de melhora em processos, e isso é o que eu mais gosto, essa parte de processos, né? Padrões de processos de fábrica. E aí eu topei o desafio e chamei a minha irmã para ser sócia, que já era... A gente já conversava muito de empreendedorismo, dessas coisas, né? Então chamei ela para ser sócia e aí pintou... Aí que pintou realmente a oportunidade. Foi no final de semana, Uau. Passeando, que pintou essa oportunidade. Bem inesperado, assim. É como diz, né? Às vezes o cavalo encilhado ele não passa 2 vezes, né? Passou e você aproveitou. E assim, eu travei um projeto no meio, que era o do congelado. Eu já tinha pensado em embalagem, tudo. Tem até um armário lá em casa, já que, tipo assim, se um dia eu posso retomar esse projeto aqui. Tá tudo lá, tem tudo arquivado também. Mas... mudei a rota. Legal. E, Ricardo, deixa eu te perguntar, porque assim, você começou um negócio do zero, né, que foi esse negócio do e-commerce, e você também entrou em negócios que já existiam. O que é mais desafiador? É você começar um negócio ou é você pegar algo que já tem uma história e você tem que reescrever, digamos assim, essa história? Esse é o mais desafiador, a segunda ideia aí, com certeza. Né? Eu tenho... Lá em Belém, eu montei a Donato fazendo 2 anos de projeto. Entre início de projeto, viagem, entendimento, aí construção, foram 2 anos. Depois eu montei uma casa de carnes, que depois eu vendi para um sócio meu e quando eu vim para cá, que também aí foram 8 meses. Então você consegue construir, óbvio que depois no dia a dia você vai alinhando e mudando rotas e tudo, mas você consegue construir... pensando assim da tua maneira, imaginando cenários, né, e realmente
pensando no que você quer mostrar, assim, como vai ser a cultura, enfim. Você, até assim, desde criar um guia de brand, sabe, uma identidade, saber realmente o que você quer com aquela marca. Quando você pega uma marca que já está rodando, ela tem um problema primeiro que é a parte financeira, porque o custo fixo está rodando, eu não tenho tempo para ir, porque eu gosto muito de, quando eu estou pensando assim, ficar em silêncio, ficar sozinho, pensar, escrever, rabiscar no quadro e tal. Só que você não tem tanto esse tempo, porque eu peguei hoje e amanhã as contas estão rodando. Tem cliente recebendo, então essa transição está sendo um desafio ainda para mim, que a gente está passando por essa transição. Inclusive aqui nesse que a gente trouxe, nesse presente que eu trouxe para vocês, tem coisas que já fizeram a transição e outros produtos que não fizeram essa transição. Até uma coisa que às vezes frustra, né, o empresário ali, porque na minha cabeça, não, a gente vai, me lembro de uma reunião que a gente fez no ano passado, e não, a gente vai montar, então na Páscoa a gente vai fazer uma virada. Como eu já cheguei a fazer outras vezes em reposicionamento de marca, né? Então você pega um dia e aí passa a madrugada, quando o teu cliente entrar na loja está diferente, quando olha os produtos está diferente, os teus funcionários encontram uma empresa diferente, a rede social está diferente, tudo isso junto. E isso foi uma frustração, porque assim, tive que dar um passo para trás e falar, isso não vai ser possível. Né? Não só por questão financeira, mas uma questão logística ali, que se eu ficar esperando, eu não vou mudar nunca. Esse dia maravilhoso chegar. Perfeito. Então, esse foi o maior desafio. E uma coisa que é interessante em tudo que tu tá falando, né? Porque, vamos lá, teve a empresa em Belém, depois tu teve uma empresa de carnes, depois teve uma empresa de congelados, depois de e-commerce e agora uma indústria de chocolate, né? Então, várias transições e várias mudanças. E uma pergunta que eu acho que é legal aqui, que eu penso em te fazer é, nessa jornada, como é que foi a mudança do Ricardo? Porque a gente também acaba tendo mudanças geográficas aí. Você foi pro norte do Brasil, saiu do sudeste, foi pro norte, que é uma realidade totalmente diferente. Depois tu voltou pro sudeste do Brasil, tu lançou alguns negócios, outros tu percebeu que talvez não iam muito para frente, tu descontinuou. Isso. E chegou a esse ponto que está. Então, nessa mudança, como é que foi a mudança também aqui, né? Na mentalidade, no comportamento do Ricardo durante essa jornada? Qual foi os principais desafios que tu teve como Ricardo? Agora saindo um pouco do empresário e falando do Ricardo. Então, do lado pessoal, eu vejo... Eu vou dar um exemplo de uma coisa que me veio à cabeça aqui, que eu senti que eu comento com as pessoas no dia a dia, né? Que eu falo, poxa, eu era dono de padaria, estava à frente de uma padaria. Então, minha vida era acorda, entra no banho, sai, vai trabalhar, volta à noite. E aí, uma coisa pequena que eu não parava de falar, agora parou um pouco por causa da Chebombom. Mas assim, acorda de manhã, eu vou passar um café, sabe? Eu vou curtir um pouco a minha casa... Aquela correria, isso me ajudou, isso me deu uma leveza, assim. E hoje, até essa construção dessa mudança para Chebombom, eu tô conseguindo, até a gente pensou nisso, eu junto com a minha sócia, assim, cara, como é que a gente faz para a gente não virar realmente refém do negócio ali, de você, sem você, tipo, na Donato ali, aquela coisa de tá sempre ali, ter que sair muito cedo, enfim. E a gente conseguiu construir isso já montando uma equipe pequena, mas de confiança, que a gente consegue ter a nossa vida, sair. Então, acho que isso é uma coisa que eu consegui melhorar ao longo do tempo, apesar de ainda me considerar um pouco workaholic ali e tudo, de trabalho, mas eu também acho que são fases, né? Tem horas que tem momentos do negócio que você precisa... até ser um pouco centralizador e tudo, para botar para rodar o negócio e depois você vai soltando e volta um pouco. Eu acho que nesse processo, com a experiência e tudo, né, desses anos, eu vi que isso seria possível, ter uma vida um pouco mais equilibrada, vamos dizer. Perfeito. Quando você está falando isso, eu fiquei pensando que isso é um dos desejos da maioria das pessoas, né? Conseguir ter um pouco mais de equalização, digamos assim, né? Entre a vida pessoal e a vida profissional, porque a vida, ela está acontecendo agora, né? Então, assim, a gente não consegue voltar no tempo, a gente não consegue deixar para viver depois, para aproveitar depois. Como que a gente faz para ter
alta performance no trabalho, ter alta, né, resultado, sem deixar a nossa vida de lado. E o que você acha que foi ali o ponto de virada, sabe? A decisão que você tomou, que você conseguiu levar isso que você trouxe. Eu não gostaria de voltar. Eu quase tive um burnout ali. Eu não gostaria de voltar a ter esse estilo de vida. Como que mesmo com um desafio enorme, né? Uma empresa aí de quase 40 anos, imagino que tem um monte de desafio aí. Como que você conseguiu fazer para continuar trazendo algumas coisas, né? Um café da manhã mais tranquilo, com a família, enfim, e ainda assim conseguir ter ótimos resultados no trabalho que você está fazendo? Assim, eu acho importante também que não dá pra gente fantasiar, né? Porque também eu posso dizer que Perfeito. Hoje não tá... Eu acho que você botar um negócio para rodar, você acaba perdendo um pouco, deixando um pouco de lado o lance um pouquinho da saúde, alguma coisa assim. O importante é você não esquecer, né, que... No meu caso, por exemplo, isso aconteceu comigo. Eu agora, nesse momento, veio a Páscoa. Eu trabalho com chocolate. Não adianta eu achar que naquele momento ali, ainda mais no momento de virada de gestão de empresa, que eu vou realmente conseguir fazer tudo o que eu quero no tempo que eu quiser. Tem horas que você tem que ir lá resolver, sei lá, um problema da caixa d'água, como eu tive que resolver, porque parou aí. Aí você é empreendedor, a empresa não é gigantesca, você não tem todo mundo em todos os setores, e aí você precisa ir lá fazer isso. Né? Mas eu fico pensando que você tem que ficar fazendo esse exercício diário para não deixar isso acontecer, ainda mais com quem gosta de trabalhar, de fazer acontecer, né? Que é o empreendedorismo, você fica com um senso de urgência muito grande. Então você quer fazer tudo e equilibrar. Eu fico tentando, até conversando em casa com a minha esposa, às vezes até ela... Poxa, eu estou entendendo perfeitamente o que está acontecendo, você está no momento, mas, então ela também me ajuda, né? Essa troca, assim, fala, não, peraí, deixa eu segurar um pouco. Saber o lado que tem um momento que tem a necessidade de você ser centralizador, ali, quando eu digo centralizador, é só assim, eu estou implantando uma coisa, eu não tenho uma grande equipe por trás, então eu preciso participar daquela implantação, então acabo centralizando um pouco, mas logo ir atrás de alguém que você possa passar aquilo para você não ficar sufocado. Sim. Então, tirando esse momento de início, de botar as coisas para funcionarem, hoje eu vejo que eu tenho mais facilidade do que antes de ir soltando assim e ter mais tempo para mim, entendeu? Não, ótimo, essa questão, né, da gente não fantasiar, que às vezes as pessoas pensam, tem aquela frase, né, trabalha com o que você ama e você nunca vai precisar trabalhar, né? Isso para mim é muito fake, porque assim, a gente pode amar o nosso trabalho e eu vejo, né, como psicóloga também, eu vejo que o burnout, ele vem muito quando a gente gosta muito do que a gente faz e a gente perde um pouco a ideia, a noção das coisas, porque a gente fica tão focado no resultado, naquilo que a gente gosta de fazer e quando a gente vê, a gente está se esgotando. Então, isso que você trouxe é super importante, até para quem está nos ouvindo, poder fazer uma pausa, uma reflexão, né, do que é importante hoje e saber que em algum momento, alguma área da nossa vida vai ficar desequilibrada porque precisa de uma atenção maior, né? Então, isso que você trouxe foi maravilhoso. Você trabalha com chocolate, a marca de vocês é o core business, é o carro-chefe. Na época de Páscoa é natural que essa área profissional, né, ocupe mais espaço na tua vida. Perfeito. E você tenha que deixar outras áreas um pouco desassistidas, mas é temporário, né? Em seguida, você já volta. E aí entram os acordos, né, com a esposa, enfim, de poder retomar essa equalização nas outras áreas. Muito bom, muito bom. E, Ricardo, agora eu quero falar de visão, né? Querendo ou não, o empreendedor, o empresário que está vendo a gente, acredito que um ponto muito importante para ele é a visão. É conseguir enxergar aquilo que ainda não está acontecendo, né? Que geralmente está acontecendo na cabeça do empresário, do empreendedor. E tu foi um cara que teve vários negócios, foi sócio de vários negócios. E a gente sabe que, às vezes, nós, empresários, quando a gente toma uma decisão, nem sempre a condição é a melhor para acompanhar aquela decisão. Mas a gente tem que ter algum parâmetro para que aquilo aconteça, para a gente agir e fazer aquilo acontecer. Então, assim, na tua jornada, que já teve vários negócios, já se mudou de estado, enfim... Qual foi, assim, se tu pudesse compartilhar com as pessoas, qual foi os principais pontos que te ajudaram a tomar essas decisões que com certeza não foram fáceis, né? Com certeza foram decisões bem desafiadoras. Se tu pudesse compartilhar a principal visão ou visões que tu teve nessa jornada que te ajudaram meio que a tentar tornar mais leve essas decisões, e mesmo talvez em condições adversas. Qual foram os principais pontos que tu pode dizer assim,
dentro da minha visão, esses foram os principais pontos que me ajudaram a tomar uma decisão para agir, para fazer aquilo acontecer, ou para começar um novo negócio, ou até para descontinuar, porque a gente sabe que construir um novo negócio é desafiador, mas também descontinuar aquilo que já está acontecendo também é tão desafiador quanto. Então, tem que ter um pouco de coragem, né? Até quando eu tomei a decisão de eu, junto com a Vanessa, com a minha esposa, de ir embora de Belém, várias pessoas falaram, pô, vocês têm certeza? É isso mesmo? Pô, eu já tentei uma vez isso há tantos anos e tive que voltar correndo. Então, você tem que ter uma coragem mesmo para encarar isso numa questão pessoal, né? Então, naquele momento ali que a gente estava numa situação que, tipo, cara, é isso que a gente quer, então, assim, você trabalha até um pouco irracional nesse momento ali, acreditando mesmo no feeling e tudo. Agora, quando você vai tomar decisões de abrir negócio, fechar negócio, eu tento ao máximo, e isso até criei dentro do ramo de alimentação, mas tentei levar na época do e-commerce, que era de papelaria, outra área, não tinha a ver, mas tentei levar um pouco, que é tentar estudar um pouco, né, para tentar diminuir as chances daquilo dar errado. Né, isso eu acho assim que quando eu cheguei a dar algumas consultorias, às vezes até para amigos mesmo, ajudar assim, e eu dizia para eles, eu aqui com vocês não tenho a receita do sucesso, que vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo. O que eu estou fazendo aqui, que eu também faço meus negócios, é minimizar ao máximo a chance de dar errado. Então, é prever cenários, é levantar custos, é pensar no conceito do negócio, se tem público para aquilo, aonde você quer. E aí tem vários pontos, desde você saber se onde você está tem estacionamento ou não, porque às vezes tem um mega business ali e não tem estacionamento, não tem negócio. Vai dar errado por um motivo que às vezes a pessoa não levou em consideração. Então, para mim, para tomar certas decisões, eu prefiro antes fazer um bom levantamento e um estudo para tomar, para ver até o momento de parar, que foi o caso do e-commerce. Foi a hora, o que aconteceu? A gente começou com a Chebombom e eu continuei cuidando do e-commerce junto com a minha esposa. E aí foi ficando inviável. Aí já não tinha mais aquele tempo do café, aí já não tinha. E aí você bota conversei com ela, você quer, e ela também é do ramo de alimentação, apesar dela não estar comigo na gestão da Chebombom, ela também tem os projetos dela de alimentação. Eu acho que aquilo foi quase como se fosse umas férias, tipo assim, quis dar vamos distanciar um pouco do que a gente fazia para sentir se é isso mesmo que a gente quer. Né? Então foi fundamental para a gente tomar a decisão, e aí na hora de fechar foi uma decisão, aí realmente não me pega, assim, porque às vezes algumas pessoas perguntam, poxa, mas e aí, deu errado o negócio? Como se fosse te afetar. Para mim é só mais um e vamos, assim, eu acabo não criando muito, me enraizando por um CNPJ, assim, sabe? Perfeito. E sabe que eu vejo que muitas pessoas que têm sucesso, né, que a gente conversa, que a gente conhece, tem exatamente esse perfil, assim, que é um perfil que entende da operação, tá na operação, mas entende que precisa estar na estratégia. Olhar, então isso que você trouxe, né? De olhar os cenários, de avaliar. Muitas vezes eu vejo muitos empresários que se perdem nos resultados porque não para olhar para a estratégia. E eu vejo que tu tem muito esse olhar estratégico, né? De como que a gente pode fazer, quais os erros, como que a gente pode minimizar. E isso que você trouxe de não se apegar ao CNPJ, eu acho que é essencial. E já aproveitando esse gancho, deixa eu te perguntar. Ao longo da tua jornada, né, como empresário, como empreendedor, a gente sempre fala daquilo que dá certo, daquilo que funciona, porque eu acho que isso é bacana, inspira as outras pessoas também, a gente aprende muito. Hoje eu aprendi várias coisas, estou aprendendo muito aqui, te escutando, mas qual foi o erro que quase te travou, assim? Qual foi o padrão de comportamento, algo que quase travou o teu crescimento? Deixa eu pensar. Assim, talvez um erro, às vezes erro de um... Vou dar um exemplo pequeno que podia dar um problema grande na empresa toda. Mas é uma decisão pequena lá do início de um projeto... que foi, até o Danilo participou disso na época, eu cheguei a comentar isso com ele na época, que foi a escolha do que tipo de ar-condicionado a gente ia botar dentro da padaria. Porque era muito grande a padaria, muito grande, a gente tinha um pé direito na área mais alta, se não me engano, de 9 metros. Nossa. Então, assim, então você tinha uma área ali para o ar-condicionado trabalhar muito grande. E a gente tomou uma decisão...
Aí entra uma questão até do empreendedor brasileiro, que às vezes está ali, você definiu um capital e chega uma hora que o orçamento começa a encurtar e ele falou, não, então vamos botar não é split, eu esqueci o nome agora. Aquele central? Não, ele é central, mas é piso-teto que chama o modelo. E aí a gente botou 6 deles, e aí depois fazendo uma conta, se a gente tivesse feito um outro projeto, que é o VHF, VRF, também não vou me recordar agora exatamente, mas se a gente tivesse feito um outro projeto, a gente ia ter um gasto ali mais do que o dobro, só que em 10 anos a redução de custo ia ser gigantesca. E quando a gente fala gigantesca, é de alguns milhões mesmo, porque a conta era muito alta, o prédio era muito grande. Né? Então, mas no meio do caminho a gente conseguiu reverter, entrando para o mercado livre de energia, fizemos uma mudança, mas é legal falar dele porque é uma coisa que não tem nada a ver com o objetivo fim do teu negócio, que era fazer o pão, fazer os produtos, né? Ter a produção, vender. Ali era só um detalhe, era um ar-condicionado, que é muito importante para o cliente, para a sensação dele dentro da loja, para a gente também que está lá, mas que parecia para a gente no início besteira. Perfeito. Cara, isso foi um negócio realmente assim que... Esse eu botaria, porque dá para botar mais de 1 milhão na ponta do lápis, que gastaria mais se a gente continuasse nisso. Eu vou complementar o que a Bruna fez, né? A Bruna, ela trouxe... Qual foi o ponto, às vezes, que trouxe ali, talvez, algum erro, algum ponto. Eu quero trazer agora, falando aqui para o empreendedor, para o empresário, qual foi aquela atitude, né? Aquele ponto que o Flávio Augusto fala muito do ponto de inflexão, né? Aquela decisão que poderia mudar algo, talvez não tão positivo ou negativo, mas aqui eu quero falar do positivo. Qual foi aquela decisão estratégica que tu tomou em um momento importante que tu pode dizer aqui pra gente, essa decisão, ela mudou tudo, ela mexeu o ponteiro, ela realmente me levou para um lugar que se eu não tomasse essa decisão, isso não aconteceria, ou talvez te levou até onde tu estás hoje. Até a minha mudança, eu posso daqui uns anos descobrir que foi esse momento, né? Dependendo do que vai acontecer daqui para frente, mas o que a gente está fazendo, eu acho que pode ser um desses momentos. Tem um momento de negócio, e aí eu acho que tem a ver, porque quando eu comecei a montar a Donato, o projeto da padaria em Belém, eu tinha 22 anos ou 23 anos e tudo, e junto comigo tinha o meu sogro, né, que foi investidor do negócio e tudo, e junto com ele a gente tomou uma decisão que eu tive que abrir mão, aí não foi nem eu, tá? Mas acho importante colocar, porque também é bom você ter um mentor junto contigo, né? Ainda mais eu jovem, querendo assumir realmente, mas tem umas horas que se você conseguir, pelo menos na idade que eu tinha, ter alguém que te ajuda ali no momento de estresse, né, a te deixar mais calmo, isso ele fazia muito bem, foi a decisão do ponto que a gente ia ficar, porque na minha cabeça, ainda sem a experiência, eu estava certo de que o melhor local era o centro da cidade. E a gente começou a ver muitos pontos e tudo, e eu tive que engolir um sapo ali e aceitar a ideia dele de que não, de que era na BR, era no meio de uma estrada. E depois essa BR, ao longo do tempo, começou a se desenvolver, porque até então a gente estava ao lado de uns galpões e não tinha nada, assim. E em volta da gente começou a ter um posto de gasolina, a vir empresas melhores trabalharem do lado. Isso foi uma decisão que eu acho que fez a Donato, ajudou muito a Donato a ser referência, a não ser mais uma padaria de bairro, que seria o comum. Isso deu a possibilidade da gente, tanto de espaço ou de circulação, de muitas pessoas trabalhando, que seria o nosso público principal ali, mais do que o trabalho que a gente estava desenvolvendo era para esse público. Não era para um público que vai descer do apartamento para comprar um pão e tudo. Então, eu acho que foi um ponto bem legal, que me vem à cabeça agora que fez bastante diferença, assim, e agora, no negócio específico. Agora eu vou mexer um pouquinho mais com a tua mente agora, vou fazer uma provocação, né? Dentro da tua fala, foi bem interessante o que tu falou, o momento do teu sogro, que representou um mentor para ti, uma pessoa que te guiou no momento de dificuldade, né? Como tu disse, ele trouxe tranquilidade, por já ter experiência, já ter autoridade dentro desse modelo de negócio, né? E aí, pegando um pouco disso também, que querendo ou não, o nosso público também tem, dentro desse público, empresários, mentores, né? Enfim. Se o Ricardo hoje pudesse se conectar com o Ricardo de 5 anos atrás, eu não vou muito longe, vou 5 anos atrás, tá? Se o Ricardo hoje pudesse ser o mentor do Ricardo de 5 anos atrás, o que é que o Ricardo compartilharia
com esse Ricardo de 5 anos atrás, que provavelmente talvez pudesse te colocar num patamar ainda maior do que você chegou hoje? Eu acho que o que eu sempre vou compartilhar e aí é uma briga minha interna, é colocar na minha cabeça, eu lá na frente vi falar comigo hoje também, eu ia falar comigo ontem, viu, deu certo, tipo, fica mais tranquilo, porque até lidar com a ansiedade assim e as preocupações de ficar sempre, até essa questão porque eu preciso equilibrar, eu acho, eu quero projetar para diminuir os riscos, mas se tem alguma coisa no caminho, na projeção, que pode ser um risco, eu ficar com aquilo me atrapalhando, e no final, e isso eu falaria para o Di, porque isso aconteceu desde os 23, 22, sempre resolve. Não que resolve eu deitado no sofá, isso não resolve, mas a gente está numa luta ali diária que resolve. Tem horas até que eu acho que sim, a gente estuda, a gente busca, mas tem horas que parece que tem alguém te ajudando mesmo, assim, algo assim, porque você imagina um cenário e fala, cara, sei lá, daqui a 2 meses eu tô com um problemão aí que se não mudar isso, normalmente é voltado para o financeiro, né? Para a empresa. Então, pô, se esse cenário aqui não mudar, não sei o quê, pô, não vai mudar, eu tô sofrendo como se eu estivesse lá naqueles 2 meses. Talvez esse sofrimento até me ajude a correr atrás, mas se eu sofresse um pouco menos, talvez eu ainda conseguisse fazer melhor, porque realmente, quando você está em movimento, as coisas acontecem. Ricardo, que fala poderosa é essa, porque eu vejo que mesmo tu sendo super estratégico, fazendo todo o mapeamento de riscos, você é corajoso e você dá o passo independente do medo que pode vir. E eu vejo que isso é exatamente o que muitas vezes faz com que pessoas não consigam evoluir os seus projetos e muitas vezes não conseguem nem tirar do papel, porque ficam agarrados no medo do que não vai funcionar. E essa fala que tu trouxe, eu acho que quem está nos escutando, coloca aí uma lupa em cima dela, porque ela pode mudar completamente o nosso futuro, que é você olha para os riscos, mas não se apega a eles, né? Vai acontecer, vai funcionar. E tenha coragem para fazer acontecer, né? Os riscos, eles servem para a gente poder entender como que a gente vai contorná-los, não para nos bloquear e nos travar, nos paralisar de seguir adiante, né? Porque no final das contas eu falaria isso pro meu eu, mas no final eu consigo, eu não travo, né? Mas às vezes você passa uns sofrimentos desnecessários, né? E realmente, assim, eu conheço bastante gente com projeto, com ideias, e aquilo tá no papel. E nessa jornada, Ricardo, desses 10 ou mais de 10 anos, qual foi o maior medo que tu teve que enfrentar, ou que tu enfrenta hoje? Alguma coisa que te preocupou muito ou que te preocupa, alguma coisa que tu sente que pode te levar a travar. Não necessariamente que você travou por isso. Mas quais são os maiores medos hoje? Se tu pudesse citar pelo menos 2. Porque, querendo ou não, um empresário ele vive lutando todo dia com alguns medos, né? Às vezes esses medos são mentais, são coisas que não vão acontecer. Às vezes são coisas que acontecem. Então, primeiro, quais são hoje esses medos? Podemos dizer medos, né? Mas pontos que tu diz assim, cara, isso ainda me preocupa muito. Eu acho que é a minha cara ir pro digital, que é o que eu estou fazendo aqui, sem dúvida. Sem dúvida porque eu sempre fui muito de bastidor. Né? É como se eu estivesse sempre escondido atrás da cortina ali. E gosto muito, né? Tipo, pegando em fábrica, né? Processos. Eu gosto de organizar tudo para que o show aconteça, vamos dizer. Legal. Mas normalmente eu não estou lá na frente, né? Aparecendo, meu rosto está aparecendo. E acho que isso atrapalha até, né? Porque às vezes é legal, as pessoas até querem saber, né? Quem é que está por trás daquilo e tudo. Exato. Então, com certeza, esse hoje é o meu maior desafio, mas que eu inclusive tô aqui, né? Não, parabéns, porque esse é um medo de muitas pessoas e até para encorajar, né? Hoje o digital é impossível a gente não estar lá, é quase como se a gente não existisse, né? Então, estar presente nas mídias, enfim, é uma forma da gente atingir mais pessoas, as pessoas conhecerem mais a gente, o nosso trabalho. E inclusive hoje, né, enquanto você estava falando, eu tive vários insights aqui, eu aprendi muito com a tua história, me inspirou muito, né, a forma de pensar
pensar, os teus comportamentos, a coragem de seguir adiante e de trazer, né, isso de uma forma tão transparente, tão honesta, né? Olha, eu tenho dificuldade, mas eu tô aqui, eu tô me desafiando, né? Mostra o teu padrão de comportamento, que por mais que seja um desafio, você vai lá e faz. Então, isso é muito bacana e talvez... para quem está nos escutando poder pensar se hoje isso é um desafio, como que a gente enfrenta, né, para que possa mudar a nossa realidade? É fazer mesmo que seja desconfortável no início, mas a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo e não travar. Então, parabéns por estar aqui. Eu tenho certeza que assim como você me inspirou o Danilo, muitas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, vão se inspirar com a tua história, com a tua forma de ver os negócios, de ver o mundo. E é esse o objetivo desse canal aqui, que a gente possa também ajudar pessoas para que elas também que estão no momento difícil ou no momento de decisão, elas possam se inspirar em pessoas que não tiveram tudo, né, fácil, mas que tiveram coragem de seguir adiante, independente dos desafios que surgiram. E pra gente já ir se encaminhando pro final, eu queria pedir que você deixe uma mensagem para quem tá, de repente, exatamente nesse momento, sabe? De tomada de decisão, de dificuldade, de desafio. Que mensagem você deixaria para essa pessoa hoje? Você falou uma coisa que eu acho importante, que às vezes é só ir, né? É ter coragem de encarar. Porque, assim, às vezes a gente dá muita importância pra gente. E os outros, então, você tá com medo, sei lá, de passar uma vergonha, normalmente, de tudo. E no final as pessoas só vão ver e elas têm a vida dela para tocar, assim, você não... talvez a gente se coloque numa posição muito alta que a gente está longe de estar, né? Só ver o tamanho do mundo e tudo. E a gente acaba sendo nem grão de areia. Então, acho que é dar menos... não botar a gente num patamar tão alto como se fosse tão importante assim para os outros a gente errar ou acertar, né? E às vezes você vê uma pessoa errando, você não fala mal dela por isso, muito pelo contrário, você fala, pô, pelo menos ela teve coragem de ir lá. Perfeito. Né? Então acho que é se colocar assim, sem querer, a gente acha que não tem o que passar de repente, mas ao mesmo tempo a gente não quer que as pessoas achem isso que a gente acha da gente. É como se a gente tivesse colocado... É meio um desequilíbrio ali. A gente acha que é muito importante, mas vão descobrir que eu não sou tão importante assim, sei lá. O medo do julgamento também, né? Parece que as pessoas estão olhando muito pra gente quando a gente, na verdade, não estão. Cada um tá cuidando da sua vida, né? Da gente, basta você ver algo que vira notícia e que dura, às vezes, 2 horas de notícia. Basta ter outra e que aquilo é totalmente esquecido. Exato. Perfeito. Então não deixar o julgamento te paralisar, né? O medo. Exatamente. Ricardo, uma última pergunta aqui. Para quem está vendo a gente, o empreendedor, o empresário, aquela pessoa que está no momento que ela precisa tomar uma decisão importante de talvez descontinuar um negócio ou de talvez abraçar um novo negócio, que está naquela... Sabe aquela história que a gente fala em cima do muro? Que ela não sabe o que ela faz, para onde ela vai, ela está um pouco perdida. Qual dica tu daria para uma pessoa que está passando por isso? Porque tu já passou muito por isso. A tua história, ela traz muito isso, né? Você teve que sair de lugares, você teve que descontinuar negócios, você teve que começar negócios, encerrar sociedades, enfim. Qual dica tu daria para essa pessoa que hoje precisa tomar uma decisão, mas ela, podemos dizer, entre aspas, está em cima do muro? Ela não sabe, ela não tem nenhuma forma ou uma referência para ela que ela possa agir, tomar essa decisão. Ela está travada. Entendi. Ela pode... Primeiro, eu acho que ela tem que perguntar se realmente... Se ela não está querendo aquilo porque viu alguém fazendo, porque eu vejo assim... Eu tomei decisões e tive coragem de algumas coisas... Porque eu acho que até inconscientemente meu sonho, aí por coisas que aconteceram na vida, mas meu sonho de criança era ser adulto, tipo ser independente. Então acho que tem a ver com o que eu quero ser, né? Porque pode ser uma aventura, alguma coisa assim, ela está travada, às vezes ela não tem nem certeza se é aquilo que ela quer. Eu acho que ter um mentor é uma forma legal, ter alguém que você possa trocar uma ideia, né? Acho que tem a ideia de alguém que... E às vezes ter coragem, vou chutar qualquer coisa aqui, mas isso aconteceu muito comigo na questão da padaria, e isso eu também aprendi com o meu sogro, que durante muito tempo foi um mentor para mim, que é bater na porta do outro e perguntar como ele fazia e falar que a gente quer fazer também. Alguns lugares não vão abrir a tua porta, não vão abrir a porta para você, mas a gente conseguiu muitos lugares assim, das pessoas sentarem, donos de grandes padarias, falando, não, senta aqui, vou ajudar vocês.
Né? Ouvir, porque às vezes tentar falar com alguém que já faz aquilo... Ter coração ensinável, né? Ver o que é, porque o que está te travando? É medo? Porque às vezes é só medo, você põe a culpa na falta de dinheiro, né? Às vezes... enfim, então, ou é medo de dar errado, senta com quem já fez e com quem deu certo, e ele vai dizer que provavelmente em algum momento também deu errado, ele vai nessa história dele, né? Então, acho que é saber se aquilo faz realmente... se é o caminho, principalmente se você for ser empresário, porque se desfazer de uma empresa não é tão fácil, né? É diferente de se desfazer do emprego ali. Se você... Apesar que tem gente que às vezes não pode largar o emprego porque aquilo sustenta a família, ainda mais se for um emprego bom. Mas, enfim, eu acho que conversar com pessoas vai ser interessante, com mentores, e saber se aquilo realmente é para você. Maravilhoso. Legal. Ricardo, queria te agradecer demais pela Obrigado, presença Ricardo. aqui com a gente, por esse início com a gente, Muito né? feliz também. Construindo Inevitável. O nosso papo foi maravilhoso, aprendi demais contigo. Quero desejar muito sucesso pra Tchê Chocolate, é isso? Tchê Bombom. Tchê Bombom, Tchê Tchê Bombom. Eu tô É. falando Tchê, né? Já tô trazendo lá pro Rio Grande do Sul, mas é Tchê Bombom. É assim, ó, é chique, gente. Não é Tchê, é Tchê. No início eu falava Tchê também, até brincava. Parece que é do Sul. Né? Maravilhoso, desejo aí muito sucesso, cada vez mais sucesso pra você, pra sua família, pra Tchê Bombom, né? E deixar também as tuas redes sociais, eu acho que isso é como que as importante. pessoas encontram, né, a Tchê Até Bombom? porque agora, nesse novo momento, o Ricardo já está se expondo mais, já está começando a gerar movimento através da empresa, através da tua própria conta. Então, compartilha com a gente aí, com o pessoal que está vendo a gente, as tuas redes sociais. Tá ótimo, o arroba é @che.bombom, que é do Instagram da fábrica de chocolate. Inclusive, a gente tem visitas, você pode marcar a visita à fábrica, as crianças podem fazer o próprio chocolate, é bem legal. Uau, fica onde, Ricardo? Fica em Itaipava, na cidade de Petrópolis, né, no estado do Rio. E é só entrar lá, você já vai conseguir falar com a nossa equipe, marcar. Que bacana. É bem legal, são experiências bem bacanas mesmo, vale a pena levar a família, ou grupos maiores também, isso tem acontecido bastante. E o meu é ricardo.donato. Então, é o meu Instagram pessoal. Para quem tá vendo aqui esse nosso podcast hoje, queira se conectar contigo, rede social, entra pela tua rede social, manda um Entra pra rede direct social, ali. manda um direct ali. Eu, inclusive, comecei a fazer esse trabalho de poder ajudar outras pessoas, né? Criei um formato de trabalho entre conceito, estrutura e operação para que a gente consiga ter essa visão completa do negócio de alimentação. Perfeito. Legal. E poder ajudar quem está iniciando ou quem já está rodando ali e tem um ponto específico dentro da estrutura da operação ou do conceito do negócio que a gente consegue ajudar. Legal. Isso e para o fazer esse empresário de trabalho. todo o Brasil, não necessariamente do Rio de Janeiro. Sim, porque Legal. o digital hoje permite isso. Permite em qualquer lugar do mundo, né? Bem legal. Maravilha. Obrigada Obrigado, mais tá? uma Obrigado. vez. Prazerzão estar aqui com vocês. Mais uma Desejo todo sucesso Amém. Pra nós. para esse novo projeto. Pra nós, Tá? obrigado. E pra você que acompanhou mais esse episódio, aproveita e ativa o sininho, segue a nossa página, curte e já se prepara para os próximos episódios. Tchau, tchau.